Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim a palavra do Senhor. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Esse será o nosso texto base, para nós expormos a seguinte ideia que está nesse texto. Seu coração, é uma pergunta, tá? O seu coração é apto para o reino de Deus? Essa é a pergunta que nós vamos responder hoje, a fim de que nós possamos entender se o nosso coração tem sido um espaço, a fim de que o Espírito Santo possa nos conduzir a Cristo e à obediência a Cristo. E eu gostaria de começar esse sermão fazendo uma analogia sobre o modo como nós plantamos, né? O modo como nós cultivamos um jardim, por exemplo, né? Imagine o seu desejo de plantar flores bonitas, né? E quando você vai fazer isso, você precisa preparar o solo, né? Por vezes o solo do jardim pode estar duro, né? Pode estar seco. Geralmente você precisa manipular ele, né? Deixar a terra solta, para que você possa ter condições suficientes para plantar ali as sementes, colocar ali as sementes. Geralmente você também encontra ervas daninhas, né? Que podem fazer com que o crescimento, né? Seja atrapalhado quando você vai plantar plantas ou flores, né? Você precisa limpar o jardim, tirar as pedras, arrancar as ervas daninhas e também soltar o solo. Depois, quando você planta as sementes em solo, as flores, elas podem, aí sim, depois que o terreno está preparado, ela pode crescer de forma saudável e ser forte, e com raízes fortes. E Jesus aqui está nos ensinando sobre o modo como as pessoas, elas recebem ou não o evangelho. E o que vai depender será o modo como Deus trabalha no nosso coração. E a evidência de que Deus trabalha no nosso coração, de que Cristo revela para nós o Evangelho, né, dependerá daquilo que Ele faz por nós e do modo como nós então correspondemos a Ele. Que tipo de solo é o nosso coração? É um solo fértil ou é um solo cheio de pedras, cheio de ervas daninhas e que faz com que nós não consigamos seguir a Cristo e receber as suas leis como mestre que Ele é, e assim então viver uma vida de servo e senhor. O mais interessante é que o contexto desse texto que nós acabamos de ler começa quando Jesus ele diz que João Batista também foi João Batista foi o seu precursor. Foi aquele que abriu o caminho para o Senhor e que pregou o arrependimento, e que João Batista disse que viria alguém maior do que ele. E Jesus diz: quando os homens viram João Batista, também rejeitaram a sua mensagem. Aí Jesus, ele chega em 3 cidades, né? Corazim, Betsaida e Cafarnaum. E lá Jesus realiza muitos milagres, demonstra o poder do reino de Deus, e ele também é rejeitado. E aí ele então faz uma analogia e conta que meninos que começam a falar um para os outros ou começam a dançar um para os outros, e os seus colegas não correspondem a nenhum tipo de dança que eles estão ali brincando entre si. Aí Jesus diz assim: não importa se sou eu ou João Batista que fala, um coração que não é regado com o Evangelho, ou que não aceita o Evangelho, não consegue corresponder a mim como Senhor. Então a grande pergunta é: como nós estamos com relação ao nosso coração? Porque por mais que Jesus esteja falando aqui de pessoas incrédulas, nós precisamos entender que pode sobrevir ao nosso coração também desânimo, pode sobrevir ao nosso coração também um afastamento da vontade de Deus. Isso é possível aos crentes, e nós precisamos ser exortados com o ensino de Cristo sobre o modo como nós devemos segui-lo. A grande pergunta que nós precisamos fazer é: que tipo de solo, qual tipo de coração é o nosso? Será que realmente o nosso coração está apto para receber o reino de Deus? Será que realmente o nosso coração está apto para seguir a Cristo como nosso Redentor? E não só como nosso Redentor, mas como nosso Senhor, aquele que está acima de nós, aquele que transforma e comanda a nossa história?
E para que nós possamos entender melhor isso, nós vamos começar com a primeira lição desse texto. Nosso coração, meus irmãos, estará apto para receber o reino de Deus se nós nos arrependermos. Nosso coração só estará apto para o reino de Deus se nós verdadeiramente nos arrependermos. Eu quero convidar você a olhar para a sua Bíblia nesse momento e observar quando Jesus menciona, ele usa a expressão estas coisas. Aí no comecinho do versículo 25, no texto ele diz assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, por quê? Ocultastes o que, meus irmãos? Estas coisas aos sábios e aos instruídos e revelastes aos pequeninos. O que são estas coisas? Jesus não está falando, não acabou de entrar em Corazim, Betsaida e Cafarnaum e não acabou de ter a sua mensagem, a mensagem do reino de Deus rejeitada? Pois bem, Jesus foi rejeitado, o evangelho foi rejeitado, o reino de Deus foi rejeitado. Jesus está atribuindo a essa rejeição a corações que se acham superiores, a corações que acham que não precisam seguir a Cristo, que não precisam ser dependentes de Cristo. Então, se por um lado não há arrependimento, aonde Jesus pregou o reino, significa que as coisas que são ocultadas, as coisas que o Pai ocultou, é o conhecimento do reino de Deus, o conhecimento acerca de Cristo como mestre, como Senhor das nossas vidas. Isso Deus oculta de corações que acham que depende de si mesmos. Jesus oculta aí dos sábios, dos instruídos, como por exemplo os religiosos, que achavam que por meio das suas próprias obras eles conseguiriam agradar a Deus. Quem lembra aqui do jovem rico? Provavelmente o jovem rico era um fariseu. E ele tinha em mente de que se ele fizesse boas obras, ele conseguiria salvação por conta delas. Mas Jesus lembra a ele que ele não ama Deus de verdade. Porque quem ama Deus de verdade reconhece seus próprios fracassos, reconhece sua própria fraqueza e pequenez. Jesus oculta o evangelho, ou o Pai oculta o evangelho. Jesus está agradecendo ao Pai porque ocultou o evangelho dessas pessoas, mas revelou o evangelho a um grupo de pessoas, a um tipo de pessoa. Qual é o tipo de pessoa? Está ainda no verso 25. Os pequeninos. Jesus, ele revela o evangelho aos pequeninos. Ele oculta essas coisas aos sábios e instruídos e revela aos pequeninos. Quem são os pequeninos? Na língua grega, língua original em que a Bíblia foi escrita, essa palavra geralmente é usada para se referir a crianças de colo. E no mundo que Jesus vivia, as crianças de colo geralmente eram aquelas que, se nascessem com alguma doença, eram abandonadas e descartadas. Então Jesus, quando fala sobre esses pequeninos e literalmente crianças de colo, ele está dizendo que aqueles a quem Jesus ou o próprio Pai revela o seu reino são pessoas tão frágeis, são pessoas tão dependentes de Deus que se reconhecem em uma posição de fragilidade a ponto de dizerem: eu não consigo agradar a Deus. Deus revela o evangelho somente aos pequeninos. Pequeninos são aqueles que se revelam como pessoas que são frágeis. Eu não consigo agradar a Deus. Eu sou tão miserável, meu coração é tão mau, eu sou tão pecador que eu não consigo agradar a Deus. Eu não consigo corresponder às expectativas de Deus. E eu preciso estar totalmente dependente da graça de Cristo, daquilo que Cristo pode fazer por mim, do modo como é somente a vida dele que pode me guiar rumo a um verdadeiro relacionamento com Deus. O evangelho é revelado somente a pessoas que têm esse tipo de coração. Não pessoas arrogantes, não pessoas que agem como se sua vida dependesse de si mesmo para respirar, para comer, para se alimentar. Literalmente, Jesus está falando sobre crianças de colo, as mais frágeis da sua sociedade, aquelas que não tinham condições de se sustentarem sozinhas. Um verdadeiro servo de Cristo Jesus, então, se encontra numa posição de fragilidade, assim como os salmistas, nos seus lamentos. Eles reconhecem que Deus está punindo eles pelos seus pecados, mas ao invés de culpar Deus, eles dizem: Senhor, me ajuda, porque nós sabemos que estamos errados enquanto povo de Deus, que quebramos a aliança com o Senhor, mas nós pedimos agora a sua ajuda. Nos livra dos nossos inimigos. Nós não conseguimos nos livrar sozinhos deles. Isso é um coração quebrantado. Isso é um coração que depende única e exclusivamente de Cristo Jesus.
Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus revela o evangelho somente a essas pessoas. Pessoas que têm um coração arrependido, que expõem a sua fragilidade diante de Deus. Imagine, por exemplo, o banquete oferecido por um rei. Lá podem ir dois tipos de pessoas. As pessoas que acham que foram convidadas porque tem algum tipo de pessoa especial. Foram convidadas porque acham que tem um status destacado na sociedade. Mas o rei também convida pessoas que não se sentem como que alguém digno de estar naquele banquete. Se sentem como pessoas que não mereciam estar naquele banquete, não mereciam jantar com o rei. Que tipo de pessoa o rei vai se agradar mais? De pessoas que acham que são dignas de estar ali? Ou de pessoas que não merecem estar ali e reconhecem isso? De quem o rei se agradará mais? Nós precisamos, meus irmãos, entender que se nós não nos arrependermos, se nós não reconhecermos nossas fragilidades, se nós não tivermos um chamado ao arrependimento, o nosso coração não estará apto para o reino de Deus. Nosso coração, entenda bem o que eu estou dizendo aqui, que isso é muito sério. Nosso coração não atende o chamado de Cristo para segui-lo, para negar a nós mesmos, negar o nosso eu, se nós não tivermos uma atitude de arrependimento. Portanto, esse primeiro ponto é o chamado ao arrependimento, a fim de que nós possamos entender que é somente assim que nós podemos, então, ter um coração apto a receber o Evangelho de Cristo Jesus. Este autor, Rick Warren, diz assim: Deus não está interessado em seu comportamento tímido ou em um comportamento tímido, em uma obediência parcial, ou nas sobras do seu tempo, ou nas sobras do seu dinheiro. Deus deseja a sua total devoção, não migalhas da sua vida. Deus nos deseja por completo, não as migalhas que nós temos para oferecer a Deus. O Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, não merece que nós nos voltemos para Ele com um coração dobre, com um coração que está mais preocupado com as coisas deste mundo do que com a devoção que nós atribuímos a Ele. Deus não quer as nossas migalhas. Guarde as migalhas que você e eu temos para oferecer a Deus, para você mesmo, para mim mesmo. Essa é a exposição do Evangelho de Cristo. Cristo nos chama a depender dEle, a dizermos a Ele que nós somos frágeis, pecadores. Cristo nos chama a uma mudança de postura nas nossas vidas. Cristo nos chama a confessá-lo. O Senhor é dono de tudo que eu possuo e de mim mesmo, das minhas atitudes. Atender o arrependimento de Cristo Jesus. Ser parecido como uma criança. Será o momento em que nós orarmos assim para Deus. Senhor, a partir de hoje eu não darei apenas uma parte da minha vida para o Senhor, e a outra parte do meu coração vai se empanturrar com a mentira, vai se empanturrar com a traição, com a falta de santidade, com a preguiça, com o descompromisso com o Senhor. Isso é chamado arrependimento. É isso que o Evangelho provoca. Cristo nos chama ao arrependimento para dizermos a Ele: me perdoe, Senhor, por pensar mais nas coisas deste mundo do que no Senhor. Me perdoe por passar os meus dias até aqui sem desfrutar da alegria de ouvir a Tua palavra nos domingos, de não investir a minha vida nas coisas que me façam pensar mais em Ti do que em mim mesmo. Me perdoe por isso. Eu me arrependo dos meus pecados, de ter um coração dobre diante do Senhor. Eu quero mudar a minha postura. Eu quero me arrepender dos meus pecados, da minha postura diante do Senhor. Eu me arrependo, me perdoe. Isso é ser um pequenino. Essa é a prova de que o Evangelho entrou no nosso coração de verdade.
Nós podemos vir à igreja até Jesus voltar, todos os domingos da nossa vida. E nós corremos o perigo de não atendermos o chamado de Jesus ao arrependimento. Será que nosso coração está apto para receber o reino de Deus? Cristo Jesus nos convida a uma mudança de postura com relação ao modo como nós seguimos Ele, com relação ao modo como nós nos comportamos na nossa relação com Ele. Será que Ele tem sido nosso Senhor, o Senhor da nossa história, o Senhor da nossa vida? Que nós possamos refletir nisso e que o Espírito Santo possa trabalhar em nosso coração até nós chegarmos ao arrependimento. Segundo ponto. Se por um lado, esse é o tipo de postura que nós devemos ter enquanto cristãos, arrependidos, que reconhecem sua fragilidade, nós não fazemos isso por mérito próprio. Nós não fazemos isso porque nós finalmente descobrimos que somos bonzinhos. Não. Jesus aqui nos ensina que Ele é o único caminho. Jesus é o único que pode nos tornar aptos. Ele é o único, tá? O único que pode nos tornar aptos para entrar no reino de seu Pai. Ele é o único. E Ele deixa isso bem claro. A partir do versículo 27, Jesus vai mostrar que Ele é Deus. A partir do versículo 27, Ele vai dizer que quem tem um relacionamento significativo entre Ele e o Pai é só Ele, mais ninguém. E por essa prerrogativa de ser o Filho de Deus, ou seja, Deus também, Ele é quem pode tornar o nosso coração apto. Ele é quem pode quebrantar o nosso coração, a fim de que nós possamos caminhar como essas ovelhas aqui, ó, que vão atrás do Mestre todos os dias. E Ele diz: tudo me foi entregue por meio de meu Pai. Olhem na sua Bíblia. Tudo me foi entregue por meio ou por meu Pai. Isso significa dizer que Jesus tem toda a autoridade, principalmente depois da sua ressurreição e ascensão. Jesus aqui, meus irmãos, quando Ele diz tudo me foi entregue por meu Pai, Ele está fazendo uma referência à sua missão como filho. Cristo Jesus aceita uma missão. Qual é a missão? A missão de ser redentor. O Filho de Deus, Ele cumpre, naquilo que nós chamamos em teologia de economia trinitária, que é o papel exercido por cada pessoa da Trindade nessa história redentiva. Então, o Pai planeja a redenção desde a eternidade. O Filho é aquele que executa essa redenção. E o Espírito Santo é aquele que aplica no nosso coração os méritos de Cristo. É assim que acontece. E nesse sentido, Jesus está falando sobre a sua missão. Quando Ele diz, tudo foi entregue por meu Pai, Ele está falando sobre a sua missão. A sua responsabilidade de conduzir as ovelhas do seu Pai até Ele. Essa missão é de Cristo Jesus como nosso Redentor. E essa é uma prerrogativa dele como Senhor e Salvador. Porque Ele diz assim, lembra que eu disse que Ele vai aqui mostrar que Ele tem a prerrogativa porque Ele tem relacionamento perfeito com o seu Pai? E Ele diz lá, ó, ninguém conhece. Preste atenção nessa palavra. Ninguém conhece. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém, mais uma vez, conhece o Pai, senão o Filho. Jesus aqui está falando sobre a sua relação com o seu Pai. Tudo foi dado pelo Pai, correto? Tudo não foi dado pelo Pai? A missão de Cristo em morrer na cruz não foi dada pelo Pai? Pois bem, a sua posição de filho é uma posição de quem nutre um relacionamento profundo com o seu Pai. Jesus, quando menciona essa palavra conhecer, Ele não está falando de alguém, de pessoas que são apresentadas uma a outra, e aí a gente diz assim, eu agora conheço fulano de tal. Não, não é sobre esse tipo de conhecimento. É o conhecimento que exige uma relação, ou um conhecimento de uma relação profunda entre duas pessoas. E geralmente, aonde as relações profundas elas terminam? Em uma relação de reciprocidade. Poxa vida, eu lembro quando a minha mãe dizia para mim, filho, vai no mercado comprar 1 quilo de carne, e eu ia lá, comprava mais do que 1 quilo de carne e ficava com medo de pagar lá, porque o dinheiro não dava. Mas eu ia mesmo com medo e com vergonha quando era criança, porque eu queria fazer um favor pela minha mãe. Porque pessoas que têm relacionamentos profundos uns pelos outros fazem isso, né? Elas têm uma relação de mutualidade, de reciprocidade. E o que Jesus está dizendo aqui é isso. Que o Pai entrega a missão para o Filho, a missão de redentor, a missão de conduzir as ovelhas do seu Pai até Ele.
Porque eles nutrem um relacionamento profundo. E o relacionamento profundo não conduz à obediência, não conduz à reciprocidade. Portanto, a posição de filho é a posição de quem nutre um relacionamento com o pai. Então, esse conhecimento é sobre isso. Não é pessoas que acabaram de se conhecer, mas de pessoas que têm um relacionamento profundo, né? Nesse sentido, perceba que existe aqui também no texto um conhecimento, uma relação de reciprocidade. Porque, se por um lado, aí no versículo 27, o texto diz que tudo foi entregue a Cristo, por outro lado, se você observar no finalzinho do versículo 27, Jesus ganha uma prerrogativa. Jesus ganha uma prerrogativa, qual é? Se ninguém conhece o Pai, senão Ele, aí ele coloca uma condicional. Qual é a condicional do texto? E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, o Pai dá uma missão para o Filho. Percebe? Uma relação, primeiro vem de lá para cá. Depois o Filho, ele estabelece uma relação com o seu Pai, levando as pessoas, as suas ovelhas, ao Pai. Levando as ovelhas a conhecerem o Pai. Porque é Cristo Jesus quem revela o Pai para as suas ovelhas, a quem Ele quiser revelar. Percebe então que existe um relacionamento profundo de obediência, um relacionamento profundo entre o pai e o filho, de entrega um pelo outro. E é por isso que somente Jesus é o único capaz de tornar o nosso coração apto para o reino de Deus. E como é que Jesus, ele então torna o nosso coração apto para o reino de Deus? Jesus, ele torna o nosso coração rápido para o reino de Deus, a semelhança de alguém ou de um povo que precisa fazer uma travessia em um rio. Mas para você fazer essa travessia no rio, existem muitos caminhos e a mata geralmente é fechada. Mas existe ali o filho do dono do terreno que cresceu naquela região. Portanto, quem vai visitar, né? Quem vai atravessar ou quem vai até o rio, precisa da ajuda do filho. Somente o filho é capaz de conhecer o caminho certo, de conduzir as pessoas que querem ir no rio com segurança. Somente aquele filho é capaz de fazer isso. Então, da mesma forma, Jesus conhece o caminho para Deus e também é o caminho para o próprio Pai. E Jesus é o único que pode, então, fazer com que o nosso coração esteja apto para ouvi-lo. É somente Jesus que é capaz de fazer com que nós, enquanto bodes, fazer com que nós nos tornássemos ovelhas. Ele é o único de fazer isso em nosso coração, de transformar o nosso coração, porque Jesus conhece o caminho, porque Ele é o caminho. E assim como nós confiamos no filho do líder, do dono do terreno, para chegar a um lugar especial, nós confiamos em Cristo para nos levar a Deus. Jesus Cristo, Ele é o caminho para um relacionamento com Deus, o caminho para o relacionamento com o seu Pai. Jesus, então, é o único caminho e é o único que pode dar acesso ao reino de seu Pai. Então, nós só seremos conhecidos de Deus. Preste atenção. Só seremos conhecidos de Deus se estivermos em uma relação de Senhor e servo com Cristo. Essa é a prova de que Cristo revelou o seu Pai para nós. E de que temos um relacionamento com Deus. A pergunta é: como eu posso saber se o meu coração é um coração que se quebranta e se arrepende e muda de postura? Para de servir a mim e serve ao próprio Deus por meio de Cristo. Como? Quando a gente vive uma relação radical de Senhor e servo. Cristo é o nosso Senhor. Cristo nos comprou com o seu próprio sangue. Nós éramos escravos do pecado. E Ele pagou por nós. De forma que agora Ele é nosso Senhor, Ele é nosso dono, Ele nos possui. Então, se eu e você vivemos numa relação com Cristo Jesus, de Senhor e servo, Cristo sendo nosso Senhor e nós sendo seus servos, essa é a prova de que você tem um coração quebrantado.
Essa é a prova de que Cristo Jesus provocou no seu coração arrependimento. Ele arreganhou suas fragilidades e agora você pode falar: Senhor, eu posso segui-lo. Mesmo com todas as minhas dificuldades, eu vou negar a mim mesmo. E eu vou então seguir o Senhor em tudo que o Senhor me mandar. Só Ele pode fazer isso com o nosso coração. Na teoria, isso é muito fácil. É bonito falar que nós seguimos a Cristo. Mas qual é a prova prática? O que nós fazemos ou deixamos de fazer que prova ou não que realmente nós estamos seguindo? Que realmente nós nos tornamos servos? Simples. Se nós amamos mais destruir relacionamentos do que construir relacionamentos, talvez o nosso relacionamento não seja com Cristo, mas com o diabo. Pois quem gosta de destruir as coisas é Satanás. Se nós amamos mais agradar o nosso ego, se nós amamos mais fazer com que tudo na nossa vida gira em torno de nós mesmos, se nós não estamos dispostos a sair da nossa zona de conforto por amar a Cristo, como por exemplo, se nós precisamos fazer uma tarefa que honre a Cristo, que glorifique a Cristo, que vai fazer com que Cristo seja exaltado pelas outras pessoas, e aquilo vai exigir de nós, vai exigir o nosso conforto, vai exigir o nosso cansaço, vai exigir a nossa fadiga, vai exigir tudo isso para que a gente honre a Deus, mas tire a nossa zona de conforto. Se você então não honra a Cristo nesses momentos, é sinal que nós não amamos a Deus. É sinal de que o seu coração não é o coração que ama a Deus. Se eu me conduzo com esse tipo de postura no meu relacionamento com Cristo, eu não amo a Deus. Quando o que Cristo exige de nós, perceba bem o que eu vou dizer agora, por favor, revolve sua atenção. Quando Cristo exige de nós, quando o que Cristo exige de nós bater de frente com o nosso conforto, quando o que Cristo exige de nós bater de frente com os nossos desejos, quando o que Cristo exige de nós bater de frente com a nossa satisfação própria, e nós preferirmos mais essas coisas do que Cristo, nós não amamos a Deus. Essa é a prova. Porque quem ama a Deus é um servo de Deus. Se submete ao seu senhorio. Você está sendo muito radical, evangelista Gabriel. O evangelho de Jesus não é radical. Não é radical? Então abra Mateus capítulo 10, versículo 37. Amém? Palavra de Jesus. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Versículo 38. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. É muito radical para você? Será que é muito radical para mim? O evangelho de Cristo é radical. Sabe por quê? Lembra quando Paulo disse assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim? E a vida que agora vivo pela fé no Filho de Deus que tanto me amou e morreu por mim? Paulo está dizendo que vive a vida de um crucificado. Se você não viver a vida de um crucificado, você não tem parte com Jesus. Se eu não viver a vida de um crucificado, eu não tenho parte com Jesus. Posso pregar aqui, ó,
horas e horas, não tenho parte com Jesus. É muito radical para nós? Pois é. O evangelho é radical. O evangelho faz você crucificar você. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho. Uma escritora norte-americana, uma escritora cristã, ela disse assim: eu não posso ser salva de meus pecados, a menos que eu também seja salva de mim mesma. Essa frase é muito linda. Vou repetir. Eu não posso ser salva de meus pecados, a menos que eu também seja salva de mim mesma. Então Cristo deve ser o oficial comandante em minha vida. Senhor, às vezes eu oro, Senhor, é muito difícil caminhar com o Senhor, não é fácil. Mas eu sempre me animo quando vem à mente um testemunho que um missionário lá em Cuiabá, em uma conferência missionária, contou um testemunho do mundo muçulmano. Diz que o evangelho tem chegado de lá de forma tímida, mas tem chegado. E pasmem vocês, meus irmãos, ele contou uma história de uma moça muçulmana, filha de pais muçulmanos, que foi convertida por Jesus. Pasmem vocês. Ela resolveu contar para os pais que ela tinha se rendido aos pés de Jesus como seu Redentor, como seu Salvador. E ela foi jogada da janela pela sua própria mãe. O evangelho é radical. O evangelho é muito radical. Mas o evangelho é para pessoas que tiveram os seus corações quebrantados por Cristo Jesus, que reconhecem que não tem um tipo de mérito, que se reconhecem como pessoas fracas, frágeis. E Cristo inunda o nosso coração com o seu grande amor com o qual Ele nos amou. E diz: negue-se a si mesmo e siga-me, siga-me, dê tudo que você tem de você para mim. Agora você me pertence. Me siga, negue você, para você me servir inteiramente. Eu creio que nenhum desafio que eu der aqui para nós esteja à altura dessa nossa irmã que morreu em Cristo Jesus. Nenhum. E eu gostaria, meus irmãos, de chamá-los à mudança. Assim como Cristo nos chama à mudança, eu gostaria também de caminhá-los, de nos encaminhar à mudança. E o evangelho não trabalha com respostas mentirosas. O evangelho trabalha com prova. E para terminar esse sermão, eu te desafio a provar que você é um verdadeiro seguidor de Cristo Jesus. Isso parece estranho, mas lembre-se que, por exemplo, o batismo é uma prova pública de que você é um seguidor de Cristo. Então, o desafio que eu dou a você hoje é para que você olhe para a sua semana, reflita sobre a sua semana e diga assim: a minha semana tem muitas coisas que me atrapalham a seguir a Cristo, tem muitas coisas que me conduzem a não seguir a Cristo e não me encher de Cristo, mas essa semana que vem, ou essa semana que se inicia hoje, vai ser uma semana diferente. As coisas não irão me dominar, mas Cristo vai dominar a minha rotina. Como uma forma de nós ganharmos um novo estilo de vida, um novo hábito. Porque hábito e estilo de vida só vem por meio da disciplina. Então eu vou fazer um desafio para você, de que você esteja aqui todos os nossos encontros da igreja, essa semana. Hoje nós aprendemos na Escola Bíblica Dominical que a igreja, ela é uma reunião de pessoas que foram salvas por Cristo. Nós aprendemos que a igreja é um conjunto de seguidores de Jesus. E eu disse na Escola Bíblica Dominical que não existe um registro bíblico dizendo assim: cristão vive separado. Não existe um versículo bíblico que apoie isso.
E então eu sei que é um desafio, e você não precisa fazer isso todas as semanas, mas nessa semana, como disciplina para você, disciplina espiritual, para mostrar que as coisas não dominam você, mas Cristo. Eu desafio você a assumir essa postura de servo de Cristo e estar aqui todos os encontros, mesmo que isto te custe, porque o Evangelho custa, como nós vimos aqui. Amém? Vamos ter um momento de oração? Vamos orar para que nós possamos nos arrepender de todos os nossos vícios, todos os nossos erros, toda a nossa falta de negligência com o Senhor e pedir para que o Senhor, o nosso Senhor, nos perdoe e que nós possamos provar que nós somos servos verdadeiramente dele no meio da semana. Vamos orar. Senhor Deus, nós nesse momento oramos. E oramos, começando essa oração, pedindo perdão pela nossa negligência em servi-lo. Pedindo perdão, Senhor Deus, por não sermos homens e mulheres, começando por mim, Senhor Deus, que sou o líder dessa congregação. Nós não temos dado exemplo, Senhor Deus, de cristãos, de servos do Senhor. E não temos provado que nós somos seguidores do Senhor. Nós pedimos perdão, Senhor Deus, pelo nosso comportamento de pessoas que se comportam como alguém que é autônomo, como alguém que acha que manda em si mesmo, que comanda a sua própria vida. Nós pedimos ao Senhor, ó Pai, que nesse momento o Senhor nos perdoe e derrame a sua graça sobre nós, porque nós sabemos que nem mesmo a nossa obediência depende de nós, no fim das contas. Na verdade, é uma relação. Nós nutrimos força da relação que temos contigo. Por isso, Senhor Deus, perdoe os nossos pecados e faça com que, por meio do seu Santo Espírito, por meio da sua misericórdia, essa mensagem penetre nos nossos corações e nós possamos sermos impactados pela tua graça, pelo teu amor. E a prova desse impacto é a prática. O Evangelho não trabalha com promessas vazias, mas trabalha com provas práticas. Por isso, Senhor Deus, que cada irmão e que cada irmã, começando por mim, Senhor, possa dominar ou sermos dominados por Ti. Mesmo que isso nos custe, mas que nós possamos estar aqui em todas as nossas programações, Pai, a fim de que nós possamos cultivar momento de discípulos, momento de seguidores do Senhor um pouco mais, a fim de que nós possamos sair para o mundo e pregar o Evangelho que salvou, que nos salvou, o Evangelho que salva a humanidade. Oramos assim, agradecidos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.